Qual deve ser o posicionamento do cristão com relação ao aborto? O que é que de fato está por trás do mandamento não matarás? Será que muitas vezes na defesa da nossa fé, na defesa daquilo que a gente acredita, a gente não acaba transgredindo a essência do mandamento, que é o amor? No vídeo de hoje vamos tratar então desse assunto. Muito bem, eu sou o pastor Rafael Santos, esse é o canal Transmissão Teológica, seja muito bem-vindo a este canal. Obrigado a você que já é inscrito, você que não se inscreveu, faça isso agora, se inscreva, ative as notificações, comente, compartilhe, curta. Vamos fazer juntos aqui este canal crescer. Recentemente os noticiários deram destaque ao episódio de um estupro de uma criança de 10 anos, a sua consequente gravidez e a decisão dela e da família em optar pelo aborto. O que chamou pelo menos a minha atenção desse episódio, além da violência que essa criança sofreu, foi a repercussão, as manifestações contrárias à decisão dela e daquela família, como dissemos, em optar pelo aborto. Algumas pessoas protestaram de maneira exagerada, pelo menos na minha opinião. Elas tentaram invadir o hospital, tentaram impedir os profissionais de realizarem o procedimento. E fico triste em saber que isso partiu do meio evangélico, ou de parte do meio evangélico, que na defesa da sua fé, na minha opinião, acaba ferindo a essência da lei, que é o amor. De fato, como igreja, nós precisamos lutar contra o aborto. Devemos realmente preservar a vida. A vida é algo sagrado, a vida é um dom que Deus nos deu e nós devemos levar isso a sério. A Bíblia considera uma criança que ainda não nasceu como uma vida humana já. Muitos profetas bíblicos foram chamados mesmo antes do ventre da mãe. Isso mostra como Deus já encara esta vida, este ser ainda informe, em processo de formação, como sendo já um humano. A Bíblia nos aconselha a cuidarmos dos vulneráveis, dos mais fracos, dos oprimidos, das pessoas indefesas, e ninguém mais do que um feto nesse processo de desenvolvimento é indefeso, precisa ser cuidado, precisa ser preservado. A questão é que devemos olhar para o mandamento não matarás como uma ordem para preservarmos a vida. A grande questão e o detalhe é que às vezes a vida que está em jogo é a vida da mãe. E essa vida deve ser preservada. Uma gravidez como resultado de um incesto, como resultado de um estupro, no caso específico que ganhou notoriedade recentemente, foi de uma criança de 10 anos, cujo corpo, de acordo com os médicos, não está preparado para receber uma criança, para esse desenvolvimento e principalmente para o parto também. A vida daquela criança corria risco. Daí o respaldo da lei para o aborto nessas situações. Nós não estamos falando aqui de um aborto por alguém que se descuidou, porque simplesmente não quer assumir a responsabilidade de uma maternidade ou paternidade. Estamos falando de um ato de violência cometido contra uma criança de 10 anos. Eu tenho aqui na minha biblioteca este livro chamado Bioética, uma perspectiva cristã. E eu acho interessante que no capítulo que o autor discorre sobre o aborto, uma declaração. Ele diz assim: todavia, se a gravidez consistir uma ameaça à vida da mãe, de modo que ou a mãe ou a criança deva morrer, não temos o direito de pedir que a mãe dê prosseguimento à raça humana à custa de sua própria vida. Tampouco devemos simplesmente esperar para ver o que acontece, como se Deus agisse unicamente por meio de eventos naturais e não por intermédio de seres humanos, como se Ele não nos usasse como instrumentos de cuidados e de cura, mesmo em um mundo radicalmente corrompido por nosso pecado. Você pode argumentar e dizer, mas aquela criança, aquele feto, ele não tem nada a ver com isso, ele é indefeso, e realmente não tem nada a ver, realmente ele é indefeso. Mas olha o que esse autor também continua dizendo na mesma página. Nesse caso, embora o feto seja, do ponto de vista formal, indubitavelmente inocente, a preservação de sua vida no útero da mulher pode significar para ela a materialização vitimada da violência que ela sofreu. O feto, que do ponto de vista formal é inocente, continua a representar de forma viva a violência cometida contra a mulher. É claro que é possível que ela encontre coragem e forças para preservar e amar até mesmo aquele cuja presença encarna o inimigo. Todavia,
reiteramos que não se pode afirmar que essa seja a única maneira de seguir a Cristo. O que queremos afirmar é que existem casos excepcionais e não podemos friamente colocar tudo no mesmo pacote e encarar todas as situações da mesma forma. Precisamos entender que no caso que ganhou notoriedade recentemente se tratava de uma violência, se tratava de uma criança que não tinha, do ponto de vista da sua formação corporal, não tinha condições de dar à luz àquela criança, nem do seu desenvolvimento. Portanto, a opção pelo aborto foi uma opção pela vida, a vida da menina de 10 anos. Além do mais, mesmo que eu não concordasse com a decisão daquela família ou de outra qualquer, mesmo que isso ferisse gravemente o mandamento de Deus, isso não nos dá o direito de ofendermos, isso não nos dá o direito de julgarmos, de condenarmos as pessoas pelas decisões que elas tomam. Principalmente quando se trata de uma questão quando você não encontra uma referência específica na Bíblia a respeito daquele assunto. Nós encontramos nela o princípio, e o princípio é a preservação da vida. Nesse caso, a vida da mulher, a vida dessa futura mãe. O conselho bíblico que Paulo nos dá em Romanos capítulo 12, o verso 10 é o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Esta é a essência da lei que todos nós conhecemos, se resume em amar a Deus e amar ao próximo. E isso envolve as pessoas que decidem pelo aborto, mesmo naquelas situações que não concordamos como igreja, como cristãos. Afinal de contas, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que estende a mão e oferece uma segunda chance para todos nós. Por isso, vamos buscar defender as nossas crenças, vamos buscar defender a nossa fé, aquilo que a gente acredita, mas vamos fazer isso com amor. Vamos fazer isso entendendo que todos nós somos pecadores também. Eu espero que Deus nos abençoe, atue na nossa mente, nos dê compreensão e sabedoria para sabermos lidar de maneira bíblica e de maneira equilibrada com esses dilemas que nos deparamos. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha falado ao seu coração, que tenha servido para trazer aí um pouco mais de compreensão a respeito desse assunto. E aí fica mais uma vez o convite aí para você se inscrever, para você comentar, para você compartilhar. O nosso objetivo com esse vídeo não foi trazer nenhum tipo de polêmica, foi apenas apresentar uma visão. Nos ajude então comentando, compartilhando, curtindo, fazendo esse canal crescer para a glória de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.